Hey girl, seja bem-vinda ao nosso primeiro podcast do Line Girls, o Pod Girl. Pode Girl. Eu sou a Pérsia. É um prazer estar com você nessa tarde ou nesse dia, não sei, né? Que dia que você está ouvindo a gente, se é manhã ou noite. Mas a gente está gravando aqui à tarde. Muito bom ter você com a gente. É um projeto, né, amiga, que a gente está com ele aí, ó, produzindo há um tempão. E finalmente Graças a Deus, conseguimos. né? A gente conseguiu ter esse tempo com você, tá? Então seja muito bem-vinda, eu sou a Pérsia. Tenho o Pedro como meu marido, sou mãe do Bernardo e do Vitor, que são lindos. Minha família é linda. E eu quero servir você de alguma forma. Então hoje a gente vai te convidar para tomar um café com a gente. Vamos juntas. E eu sou a Fran, também sirvo aqui, né? A gente serve junto há muito tempo, Muito tempo. há uns 8 anos que a gente... E contando, e contando, que a gente caminha junto, mas agora estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, servindo juntas nesse ministério que a gente ama tanto. E eu sou casada com o Arthur Egg, que tá por trás de toda essa De tudo estrutura. isso. E é isso, estou um pouco nervosa porque é o nosso primeiro É o episódio. primeiro de muitos, então. Sim, mas com muita expectativa, porque eu sei que tudo isso daqui foi gerado primeiro em Deus, né? Nenhuma das duas queria. Então, quando É ninguém quer, engraçado. quando ninguém quer, É é engraçado. porque e acontece é porque realmente foi de Deus. E sobre o que a gente vai falar hoje, nossa Hoje a gente vai conversa? falar sobre carreira, Família. família e ministério. É um tema que, quando eu abro caixinha de perguntas, sempre bomba de perguntas sobre esses temas. Então, nada melhor do que a gente trazer para o primeiro podcast do Line Girls, né, alguns pontos importantes sobre uma mulher cristã vivendo carreira, família e ministério. E por que que esse tema é tão complicado, tão delicado? E, né, acho que é a nossa tentativa de equilibrar todos esses pratinhos e Todos. tentar fazer com que todos ornem muito bem. Então, Eu falo muito bem isso com você, né? Quando a gente está fazendo tudo muito bem é porque está tudo muito mal feito. exato. Porque nós somos. Existe uma cobrança invisível, concorda comigo? Sim, Da gente ser perfeita em tudo. A gente tem que ser a melhor mãe, a gente tem que ser a melhor esposa, a nossa casa tem que estar impecável, o tempo todo. parecendo filme, né? Aquelas casas de novela. O nosso trabalho, a gente tem que estar sempre bonita, Ser sempre bem sucedido. muito bem sucedida. Então, de alguma forma, nós acreditamos nessa performance de só entregar perfeição. Só que a gente esquece de algo muito importante. Nós não fomos geradas perfeitas. Deus é perfeito, nós Sim. não. Nós somos cheias de falhas, cheias de dificuldades em todas as áreas da nossa vida. E isso é reconfortante para a gente, né? Entender que eu posso falhar e tá tudo bem. Eu não posso permanecer falhando, eu tenho que tentar Sim. ser melhor. Como mãe, como filha de Deus, né? Não é todo dia que eu consigo ser a melhor filha de Deus, Sim. mas eu tenho que tentar no outro dia. Eu li no livro recentemente, você falou isso, eu li num livro recentemente sobre a questão da falha. E que quando a partir do momento que a gente entende tudo que a gente está vivendo, a gente precisa aceitar as nossas limitações, abraçar as nossas limitações, entender que a gente não é perfeita e que Deus nos colocou com limites, porque pra gente entender realmente que a gente é ser humano e falho. É, E quando a gente entende que a gente é ser humano e falha e abraça as nossas imperfeições, a gente é, vai. Vou lembrar. Começa, Roger. Vai que vai dar certo. A gente esquece, eu acho que E é porque, na verdade, a gente precisa entender que a questão de falhar, a gente precisa continuar voltando. Então, a questão até de fazer as coisas com excelência, de ter. Como é que chama aquela palavra que você sempre faz? Ter continuidade. continuidade. Não, tem um nome.
Constância, eu ia falar isso, resiliência. Também. Mas a questão da constância é você sempre falhou, não é você fazer sempre perfeito, mas é você continuar voltando. Eu acho que tanto isso, tanto no ministério, quanto no trabalho, principalmente na família, em todas as áreas, é a gente entender isso, que a gente é seres humanos, filhas de Deus, com limitações, abraçar essas limitações e entender que essas limitações foram colocadas para que a gente não ache que a gente é super heroína, que a gente dá conta de tudo. Não damos. E por que a gente acredita que dá? E se cobra tanto? Você já pensou nisso? Mas de onde você acha que vem essa pressão toda? Parte dela vem da gente mesmo, né? Que assim, eu sempre falo em terapia. E a minha psicóloga sempre me pergunta, mas quem tá te cobrando isso? Eu falei, eu. Sim, mas o que acontece? Existe essa questão um pouco invisível da nossa cobrança. Porque a gente olha a comparação. Quando a gente começa a se comparar com o outro, a gente quer sempre estar onde o outro está. A gente quer viver inveja, o que o outro vive. Só que a gente tem que entender uma coisa que é muito importante. O outro só vai mostrar pra gente aquilo que ele quer que a gente veja. Assim como a gente também só mostra o que a gente quer mostrar, né? É muito difícil, chega a ser assim, raríssimo, a pessoa olhar para você e falar assim, olha as minhas falhas, olha as minhas inseguranças. Ninguém quer ser inseguro, ninguém quer ter falha. Então a gente sempre mostra a nossa melhor versão. Sim. E aí a gente começa a olhar e fala, cara, aquela amiga minha tem uma casa incrível. Nossa, aquela amiga minha casou agora, mas já tem tudo que eu queria, uma cozinha planejada. Nossa, aquela tá num trabalho que eu sempre sonhei. O fulano com a minha idade. Já tem aquela coisa, né? Eu tô chegando perto dos 30, eu fico nisso, né? Tipo, nossa, com 30 anos, 30 é a idade do sucesso. Sim, não, mas por quê? Quem falou? O tempo de Deus para sua vida não é o tempo que você determina. É o tempo de Deus para sua vida. E você não consegue manipular a vontade de Deus para sua vida. Então a gente tem que entender isso, sabe? O que Deus quer me ensinar nessa temporada? Será que de fato eu ficar desejando viver em comparação e me tornar sempre inferior ao que eu estou vivendo, né? Será que isso é positivo? Será que eu estou glorificando a Deus vivendo dessa forma? Tá. E aí vem o medo de falhar. A gente começa a deixar de fazer as coisas porque tá com medo de falhar. Então a gente não chama alguma amiga para tomar café na nossa casa porque a gente tá com medo da casa não tá da forma como o Instagram da fulana mostrou da mesa posta. A gente não vai servir na igreja por medo de não dar certo. Então, assim. E se eu falhar? Aí todo mundo vai ver que eu não sou perfeita. Então é melhor nem tentar. Vai desmascarar. Entendeu? Aí eu não tento. Olha que perigo tá nisso. Só eu não tento. Nunca vai ter êxito em tudo. Porque eu tenho medo de alguém ver que eu não sou perfeita. Sim. E ninguém é perfeito. Perfeito é o pai. Entende? A gente não pode aceitar viver assim. Sobre família e ministério, a gente pode entender uma coisa, né? O nosso lar é o nosso primeiro e fundamental ministério. A gente não pode... Eu sempre falo isso, eu tenho falado isso com algumas discípulas minhas, sobre a casa da gente, sobre a família, sobre o cuidado com as pessoas que moram com a gente. Sim. Eu recentemente fiz um curso, depois eu até falo para vocês. Um curso muito legal. Assim, é muito famoso, né? E eu não dava nada por ele. Eu falava, eu não quero, nada a ver comigo. E aí eu fiz. E tirou dos meus olhos escamas. Que eu olhava e falava assim, esse curso não é para mim, não faz sentido nenhum eu viver coisa isso. De menininha. Sabe? Aquela coisa, eu não quero arrumar mesa posta. Que coisa fútil. Eu tenho tantas outras coisas para fazer. Então eu tava colocando rótulos em cima de um curso que me impactou tanto. Ontem foi minha formatura, eu chorei tanto, que eu falei, gente, vocês não fazem ideia. Tem alguns princípios desse curso, e aí todo mundo falando, né, do princípio tal, isso mexeu muito comigo. E aí quando chegou na minha vez, eu falei, olha, o primeiro princípio que mexeu muito comigo, que foi o mais importante, foi o primeiro princípio. Porque ele foi a porta de entrada para eu conhecer quem eu de fato sou dentro do meu lar.
Porque eu olhava para minha casa e eu só enxergava trabalho, 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 exaustão. Aí tem que lavar a louça 5 vezes por dia. E por que que eu sabe? Por que tanto trabalho, tanta roupa? E, amiga, eu aprendi a olhar pro meu ordinário de uma forma muito especial, Sim. sabe? Por que que eu tô lavando a louça 5 vezes por dia? Porque eu sentei com a minha família E 5 vezes no comi. mesmo dia. Tá entendendo? Se tem louça suja, porque teve comida. Se tem É. a casa em movimento, E aí, né? por que que eu tô lavando essa roupa aqui que essa mancha não sai? Ah, mas eu lembro do dia exatamente dessa mancha, que a gente foi com os meninos tomar açaí e foi um dia legal. Então a gente começa a ressignificar aquilo que tirava o nosso prazer, começa a ser prazeroso. E não é romantizar, Não né? é Não é tipo, romantizar. nossa, ai, vida linda. Não, não é romantizar, é diferente. É É realmente ressignificar, porque ressignificar. senão a gente vive, entra numa bolha e vive uma vida totalmente que não glorifica Deus. Sim. E aí eu aprendi, agora, 15 anos quase de casada, a amar o meu lar. Olha que forte isso. Amar o lar, não é a casa. Sabe? Não são os ambientes que a casa te oferece. Não é a louça que você comprou nova, a panela. Nada disso. As Smeg, né? Meu sonho. Amo. Não é isso. É amar o que você tem. Tem um princípio que é use o que você tem. Então, é tirar tudo que você guarda para visita e começar a usar. Sabe? Nada é para depois, é tudo para agora. Você tem que honrar a Deus, porque o seu O que você lar tem é o agora. seu altar. É o altar que você oferece para o Senhor. É muito impactante você olhar para sua família como um ministério. E aí, entrando assim, né, pegando até um pouco de um gancho que, no meu caso, o meu lar também é parte do meu É, trabalho. você trabalha home office, né? Sim, eu tava conversando, inclusive, isso Que legal. na terapia, porque de saber separar o local. Porque senão eu passo a odiar o Uhum. meu lar. Porque às vezes a sobrecarga do trabalho, que foi um dia difícil, eu vou começar a odiar aquele local, a culpar aquele local e eu não vou aproveitar o meu lar, não vou aproveitar a minha casa. Então entra um pouquinho disso até no que a gente tem falado também de trabalho, né? Sim. E olhar aquilo, separar, ter um lugar, não importa o tamanho, mas ter um lugar que agora fechei o computador, fechei a porta, se for num quarto separado, agora é o meu momento e eu vou fazer meu devocional. Saber separar também esses momentos da nossa vida. Então, se você é assim como eu, né, que trabalha em casa, saiba ter os seus momentos separados. Ter o seu momento com a família não é só porque o seu trabalho está dentro da sua casa que você, sempre quando estiver em casa, você tem que estar trabalhando. Então, esse é um ponto. Isso é um ponto muito importante. A gente tem tantas pessoas que trabalham home office. E quem não trabalha, que estuda, né? Sim, também. Muito em casa. Até porque essa parte do profissional aqui engloba, para quem não trabalha, né, engloba O o estudo, estudo. sim, né? Às vezes a gente tem aí horas, uma rotina estressante de estudo dentro da casa, aí você sai do seu ambiente de estudo e aí a casa está acontecendo, né? Tem louça na pia, tem comida para fazer, você está com fome, então aquele ambiente, ele, se você não prestar atenção, ele se torna hostil. E aí você começa a olhar para tudo isso e não querer estar ali. E se comparar. Aí, né? Ah, mas aí minha amiga, ela tem uma família que vai deixar a marmita toda pronta, congelada. A mãe da minha amiga faz tudo isso e a minha não. Porque a minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe tem uma rotina de vida diferente da minha amiga. Então eu preciso entender qual é a minha realidade e viver de acordo com a minha realidade. Sim, e tomar cuidado também com as comparações, porque além de sempre te colocar no lugar perigoso, ou abaixo ou acima, é ali o princípio do pecado da inveja, né? De começar a florescer. É. Porque se eu olho e falo tipo assim, nossa, aquilo dali tá acontecendo com aquela pessoa e comigo não aconteceu bem dessa forma, aquilo dali eu tô desejando, eu tô qualquer outra coisa. Então tem que tomar cuidado. Sim, sim. E um ponto aqui, né, sobre carreira. Chamado profissional também é propósito. Trabalhar não afasta a gente de Deus, né? Porque esse é um ponto que, inclusive, que muito tá aí na É um mídia. ponto É um sensível ponto para muitas sensível, pessoas. principalmente para as mulheres, É. né? Para os homens também, sabia?
Eu recentemente respondi uma pergunta legal no Instagram. Que me perguntou assim, eu fui promovido. Um homem me perguntou isso, eu achei muito legal. Eu fui promovido no trabalho e isso está me impedindo de servir tanto quanto eu servia antes no ministério. E eu estou em dúvida se essa promoção é de Deus. Olha só, um jovem me perguntando isso, um jovem que está agora alavancando a carreira profissional para ter condições financeiras de né, pedir a namorada talvez em casamento. Sim. E pensar em futuro familiar. E aí eu respondi para ele, eu falei, olha, você sabia que tudo que você faz tem que glorificar Deus? E o trabalho que você tem hoje, você foi promovido porque Deus quis. E é ali também, no seu ambiente de trabalho, que você vai exercer o seu ministério. Porque quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Claro, sim. Então nós precisamos entender aonde Deus nos colocou nesse momento. Eu vi um post essa semana que falava dos puritanos, que para eles lavar a louça e servir a Deus tinha o mesmo peso espiritual. Sim. Então a gente tem que trazer, eu falei assim, nossa, realmente, eu preciso começar a glorificar. Entra no servir a casa, servir o lar. E o problema é quando a gente coloca não só o trabalho, né? Mas qualquer outra coisa no lugar de Deus. Então, assim, vai ter fases da sua vida em que você vai precisar servir um pouco mais o seu trabalho, glorificar a Deus lá. Vai ter fases que você vai conseguir estar servindo muito mais na igreja, mas vai ter fases que realmente você vai ter que aprender a equilibrar isso tudo e com a ajuda de Deus, né? É importante te lembrar que a gente não tá sozinho nessa. Quando os meninos nasceram, eu não conseguia servir na igreja como eu gostaria. Né? Isso me deu uma angústia tão grande, amiga, que eu pensava assim, Deus não está feliz comigo. E eu não era... Ninguém podia me substituir na maternidade. Né? Ninguém pode substituir a mãe na maternidade. Era só você. Mas eu queria servir na igreja do mesmo jeito que eu servia antes de ter os meus filhos. E eu precisei aprender que servir os meus filhos era glorificar a Deus. Igual ou até mais do que servir no ministério. Na verdade, muito mais do que servir no ministério. Porque todos nós somos substituíveis no ministério. Mas na sua casa, para os seus filhos. Na nossa casa somos só nós. A gente é insubstituível. Por que o lugar do nosso lar ele tem que ter menos valor? Por que o lugar do nosso trabalho tem que ter menos valor? Quer comais, quer bebais. Faça tudo para a glória do Senhor. E eu acho que tudo se resume um pouco nisso, né? Da gente perguntar para Deus qual que é a prioridade para aquele tempo, de que cada fase vai exigir um pouco da gente. Porque eu, por exemplo, eu tô numa fase, você pegou eu na fase de que namorava, solteira, namorada, casada, noiva, todas. Agora casada e quem sabe caminhando para a próxima fase. Eu oro, você ora daí também, me ajuda em intercessão para fazer com que o baby egg chegue logo. Amém. Então, assim, pensar nisso tudo, perguntar para Deus mesmo, qual que é a minha prioridade de agora? Minha prioridade de agora é minha carreira? A minha prioridade de agora é a igreja? Eu entender a estação que Deus está me colocando, aquilo que o Senhor quer me ensinar naquela estação. Isso aí. E o que o Senhor precisa que eu faça naquele momento. Acho que o equilíbrio vem um pouco disso. É o equilíbrio. De entender qual fase você está, é o que você disse, né? E como a gente glorifica a Deus nessa fase que Deus nos colocou. Não querer dar conta de tudo, porque a gente não vai dar conta de tudo. Saber que tem coisas que a gente só enfrenta com Deus e buscar descanso nisso. Buscar descanso em casa. No trabalho, no ministério. Então, o que a gente aprende hoje com esse primeiro episódio? Equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Glorificar a Deus no ordinário, em todos os momentos, quer comais, quer bebais. Glorificar a Deus. E não se comparar. Cada uma está vivendo a sua vida e ninguém pode substituir você na vida que Deus te deu. Sim. E é isso. Muito bom. Muito bom ter você com a gente. Obrigada, que Deus te abençoe. Manda esse vídeo para todas as suas amigas e a gente se encontra no próximo episódio. Isso. Comenta aqui embaixo também, deixa suas experiências, que a gente quer que seja um lugar de troca, né? Sim. Que a gente quer escutar vocês também. Isso. Beijo, até o próximo. Beijo.